Fala pessoal, estamos ao vivo pelo terceiro dia da semana, fazendo entrevistas aqui com pessoas que tiveram resultados muito legais usando o Revit, tá? E hoje, como eu falei para vocês mais cedo, eu convidei a engenheira Malu Gomes, ela que vem tendo grandes projetos, né, no Revit, grandes resultados no Revit, projetos bem legais e que mexe há pouco tempo relativamente, né? E eu chamei ela aqui para ela contar um pouquinho da história dela, como é que ela começou. E eu tô achando muito legal dessas lives, que muita gente tem se identificado com o Igor, ou o Estevão, ou todo mundo que eu chamei aqui até agora, né? Então hoje eu vou convidar a engenheira Malu Gomes. Só um minutinho aqui para ela entrar. Vamos lá. Oi, Malu, tudo bom? E Oi, aí? Vitor, tudo bem? Tudo jóia? Boa E noite, aí? pessoal. E aí? Eu já estava falando aqui pro pessoal um pouquinho de você, que você é engenheira e que você vem fazendo projetos no Revit, e eu gostei muito dos seus resultados. Então te chamei aqui para falar um pouquinho, mas eu gostaria que você começasse se apresentando, de onde que você é, um pouquinho da tua história mesmo, né? Se quiser mostrar alguns projetos já, fica à vontade, tá? Mas Tá- pode começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa. Eu me formei no final de 2018 em Engenharia Civil na Católica. Desde então, eu comecei a estudar para concurso. Eu não saí da faculdade já no ramo da engenharia. O ano que eu entrei na faculdade foram anos bem complicados para engenharia, então não tinha muito estágio. Não foi na época do Vitor, que bombava de estágios. E, e aí eu comecei a estudar para concurso. E aí quando veio a pandemia, em 2020, no comecinho, não tinha mais perspectiva de prova, de nada. E aí um amigo meu me pediu para eu fazer um projeto para ele, que ele ia construir. E eu peguei e falei, nossa, será? Na época eu tinha muito medo de encarar pela falta de experiência. E hoje eu vejo que realmente, às vezes a gente tem medo porque a gente não tem o conhecimento. Então o medo vem e impede a gente de realizar grandes coisas. E aí foi quando ele me pediu para fazer esse projeto, eu falei, vou arriscar. Comecei a olhar vídeo na internet, me identifiquei muito com o Revit pela facilidade e pelo 3D, porque eu sou muito visual, então eu preciso ver para eu entender. E na era do AutoCAD eu já tinha muita dificuldade de analisar os cortes, e no 3D do Revit eu conseguia visualizar melhor. Foi aí que eu encontrei uma propaganda do Vitor no YouTube. Se eu não me engano, eu acho que eu entrei na segunda ou na primeira turma sua. E desde então eu comecei a fazer cursos. E hoje, assim, eu me considero, sei fazer projetos. Tem um projeto aqui que eu separei para mostrar para vocês que eu tenho muito orgulho de ter feito ele. Porque, igual o Vitor falou, foi de 2020 para cá, então realmente tem muito pouco tempo e saiu um bom projeto. Então eu vou mostrar ele aqui para vocês um pouco. Tá dando para ver aí? Tá legal, tá dando pra ver. Eu fiz o executivo e o mobiliário todinho. Então eu demorei dias para fazer. Me inspirei muito nas pranchas do Vitor e consegui fazer todo o detalhamento dele. Esse aqui é o detalhamento de marcenaria. Aqui tem um pouco
do executivo para vocês, fazendo as tabelas, colocando os pontos, bem inspirado mesmo nas suas planilhas. Me ajudou muito. Uma coisa que eu agradeço muito, Vitor, que eu não tinha essa experiência de obra e a obra é uma extensão do projeto, né? Então, a gente precisa ter essa percepção de como vai ser executado. E muitas vezes eu tinha dúvida, o Vitor sempre ajudando. Uma vez ele postou, eu perguntei para ele sobre um método construtivo, ele na obra me fez vídeos e me mandou. Então, assim, o Revit é isso, pessoal, fazer esse tipo de detalhamento aqui, que para mim eu entendo perfeitamente. Então, é muito mais fácil de você levar para a obra e o pessoal lá entender na hora de executar. Com certeza. E assim, Malu, só um pouquinho mais sobre você. Você fez na Católica aqui de Brasília, né? Você é daqui de Brasília. Não, eu sou de Lusiânia, Goiás. Fica De uns Lusiânia? 50 km de Brasília, Legal. E aí você formou na na Católica, Católica. Uhum. daqui de Brasília mesmo, né? Isso, de Brasília. Nossa, mas aí você ia todo dia pra lá. No começo, sim, mas no finalmente eu resolvi mudar. E aí eu Ah, voltei pra cá quando eu terminei. tá. É um pouquinho longe, né? Pouquinho. Mas legal. Eu formei lá também, um pouquinho antes de você, mas eu formei lá também na Católica. E quando você estava lá, na minha época, no curso, a gente viu bem pouquinho do Revit, pouquinho mesmo. Na tua época, chegou a ver o Revit? Como é que foi? Nada. Todos os trabalhos lá eram no AutoCAD. Os complementares usavam aqueles outros softwares, né? Eu não me lembro aqui agora, mas Revit, Uhum. não, eu só ouvi falar mesmo em 2020. Caramba. E abriu minha mente assim de uma forma que eu entrei, comecei a fazer a pós em BIM Manage. Eu já vou para o meu último módulo agora. Então, eu realmente resolvi fazer esse investimento porque, igual eu falei no começo, às vezes a gente fica com medo, mas é pela falta do conhecimento mesmo. Hoje eu não tenho mais medo. Uhum. Porque eu fiz esse investimento no meu conhecimento e nada paga isso, entendeu? Ganhou confiança. São coisas que ninguém vai tirar de vocês. Sim. Inúmeros cursos de Revit e vídeo. Até E, hoje eu estou aprendendo. e aí você estava falando que logo depois que você formou, ou antes de formar, você não conseguiu estágio. E depois que você formou, você começou a trabalhar por conta própria? Como é que foi isso? Ou você trabalhou para alguém, depois por conta própria? Não, eu comecei a trabalhar por conta própria. Foi mais incentivado por esse meu amigo que queria um projeto. E eu vi Uhum. que me inspirava muito, assim, o escritório de vocês, até hoje me inspira. Já peguei várias dicas com você e resolvi encarar. É difícil no começo, Sim. só que aos pouquinhos, hoje mesmo, eu comecei em 2020, hoje mesmo eu já tenho um estagiário me ajudando nos projetos. Então, é encarar. É Sim. difícil, às vezes a gente tem medo, mas é constante busca, constante aprendizado, todo dia é um aprendizado novo. E o que você tem achado do mercado, né? Você é de Lusiânia, que você falou, não é isso? Sim. Como é que tá a procura por aí? Porque, assim, aqui em Brasília, na capital, mesmo tá bombando, assim, lá no escritório aumentou muito, desde a pandemia, assim, aumentou demais. Mas como é que tá aí no entorno, assim, de Brasília? O que você tem achado? Eu tenho achado que está aumentando gradativamente. Eu acho que com os órgãos pedindo que os projetos sejam com mais informações na metodologia BIM, as pessoas têm buscado mais. Eu também eu consigo ver aqui em Lusiânia mesmo mais a busca dos profissionais para aprender.
Então quer Ah, dizer que tá tendo uma demanda. Porque sim. na época que eu comecei, eu não via ninguém mexer com Revit aqui, mexer em 3D, compatibilizar os projetos, e hoje eu já vejo muito, muito, entendeu? Uhum. Eu tava até falando com o Igor ontem, o Igor que é arquiteto ontem na live de ontem, perguntei sobre essa demanda, ele que é do interior de São Paulo, ele falou que tá tendo esse aumento mesmo. E falando aqui de Brasília, comentei com ele que como eu trabalho, né, implementando em um dos principais órgãos do governo, o BIM, eles estão com um discurso que é o seguinte: todo mundo que entrar para a licitação, eles vão dar preferência para a empresa que dominar o BIM, de fato. Uhum. Né? Para duas empresas, a que dominar o BIM vai levar essa preferência numa licitação, por exemplo. Então, acho que o pessoal já está abrindo os olhos mesmo, né? E Ano, correndo. ano passado, o pessoal não tinha essa perspectiva. Uhum. Tinha a cabeça mais fechada, tanto os profissionais, alguns profissionais, quanto o pessoal que compra, né, esse tipo de projeto. E hoje eu já vejo notória diferença, tanto nos profissionais e na demanda. E, e assim, no início, logo depois que você formou, ou um pouquinho antes mesmo, qual que era a tua dificuldade, assim? Por que que você escolheu essa área de projetos mesmo? Qual que era a tua maior dificuldade antes de passar pelo meu curso ou por algum outro curso de Revit que você chegou a fazer? Então, minha maior dificuldade sempre foi não ter vivenciado. Assim, você aprende muito na faculdade, mas é totalmente diferente da realidade. Quando você sai aqui, é uma outra história. Você tem que conviver com pessoas, saber conversar. Então, eu tinha minha maior dificuldade, assim mesmo, era baseado na falta de experiência que eu não tinha e me gerava medo. E eu fui perdendo esse medo exatamente no curso, Uhum, aprendendo, adquirindo conhecimento. entendi. Eu falei que eu tinha dificuldade na leitura de projetos, porque antes lá no AutoCAD eu tinha muita dificuldade de fazer a leitura dos cortes mesmo. E já no Revit, vendo 3D, eu já consigo visualizar melhor o corte. Já entendi. E exatamente. E eu fiz um estágio na minha faculdade, ele durou cerca de um ano, mas foi na parte de orçamentos, e aí a gente fazia muito planilha de composição unitária. Então, era muito licitação, era muito planilha mesmo. Eu tive muito pouco contato com o projeto, então eu falo que essa área de projeto me escolheu, né? Porque ali eu tinha parado de estudar para concurso e esse amigo me pediu para eu fazer esse projeto e eu falei, por que não, né? Eu sou formada, por que eu tenho medo? Por que eu vou ter medo de fazer um projeto? Vou fazer, ainda mais que é para um amigo meu, se eu errar, ele vai me dar um desconto. E Sim. aí foi gradativamente mesmo, eu fui perdendo o medo. Conforme eu fui fazendo, igual esse projeto que eu mostrei aqui, tem muito, muito orgulho dele mesmo, Uhum. porque foi um projeto que eu fiz 100% no Revit e eu recebi bastante elogios, tanto da construtora que tá fazendo a reforma, foi esse apartamento em Águas Claras, Uhum. então não foi aqui em Lusiânia, e eu fiquei muito feliz por ter dado certo e de ter completado ele, e o cliente ficou feliz. E foi assim que eu fui perdendo o medo e encarando. Não, muito legal. Isso acontece com a maioria das pessoas, eu acho, que já fiz algumas pesquisas para saber o que, que o pessoal sente, a maior dor das pessoas hoje é formar e não ter essa experiência e ter essa insegurança de meter a cara no mercado para, né, para pegar mesmo, né? E eu estava até falando isso numa live da semana passada, que eu postei, só aproveitando o gancho, eu postei assim uma live com o tema Como ganhar confiança para fazer projetos no Revit. Quem está passando por essa mesma insegurança que você, quem está online aqui agora, ou que está vendo, vai ver depois,
recomendo que assista, que eu fiz uma estratégia lá, quer dizer, eu contei a minha estratégia, o que que eu fiz para ganhar mais confiança, e eu achei que ficou bem legal a live. Então, depois vocês dão uma olhada aí, tá? E, assim, e como é que... Você já falou um pouquinho, né? Mas, assim, como é que você me conheceu e por que que você sentiu, decidiu dar esse voto de confiança, né? Por que que você decidiu entrar no Rap for You, deu esse voto de confiança em mim? Então, como eu te falei, eu vi um vídeo no YouTube, se eu não me engano, ou no Instagram, e eu acho que eu já até te falei isso. É muito natural a forma com que você ensina Revit. E Uhum. assim, você entrega tudo que você sabe. E eu fiquei assim, poxa, vou tentar, né? E desde que eu entrei no curso, eu ainda falo que foi, no meu conhecimento, foi um dos melhores investimentos, porque abriu muitas portas para mim esse curso. Tanto aprendendo como profissional e como pessoa, porque eu me espelho muito em vocês, assim, na Larissa também, eu acompanho vocês desde sempre. Uhum. E além de bons profissionais, são pessoas humanas mesmo, de bom coração, que tudo que pergunta você responde e não deixa de responder, dá uma atenção pra gente, coisa que a gente não vê muito. As pessoas às vezes só vendem e não dá Ah, essa assistência. e lá. E isso me chama muita atenção, sabe? Da pessoa realmente, assim, você não me vê como um concorrente, você me ensina. E eu acho que ensinando você ganha 3 vezes mais. E eu acho que é por isso seu sucesso. Tinha uma época que eu tava te acompanhando que todo dia eu entrava lá no Instagram, era 200, 300 seguidores. E eu falava, gente, tá aí, tá explicado, né? Ah, Sucesso vem para quando a gente ajuda as pessoas. E isso que mais me chama a atenção. Além do profissional ser excepcional. Boas representações. Eu tenho um pouco de dificuldade com o render, eu confesso que eu ainda não me aventurei no Lumion, nem em aham. outro software, mas as representações que vocês fazem são representações que, assim, não precisa de... É claro que um render é um up, né? Mas, assim, dá para você ver, dá para você passar a imagem do que é. Então, isso também para mim contou bastante. Sim. Hoje eu até estou numa linha editorial assim de postar o projeto e postar a execução. Tenho achado bem legal. O render eu posto de vez em quando, apesar de dominar o Lumion também, né? Mas como o foco aqui do nosso Instagram, desse Instagram aqui é o Revit, eu costumo postar mais a imagem do Revit e o projeto executado. Acho que o pessoal tem gostado muito dessa linha editorial. E pegando o gancho aqui também, falando de projeto, você já mostrou um dos seus projetos, né? E eu queria saber se esse foi o seu primeiro projeto que você fez no Revit, assim, de fato, para alguém, um projeto real, e se já teve outros que você quer compartilhar, quer mostrar um pouquinho. Eu já vi um ou outro, um banheiro, se eu não me engano. Eu separei o banheiro aqui para mostrar, que eu acho Ah, bem interessante no template. aí, Deixa eu. Não virei aqui a câmera. Foi esse banheiro lá e eu usei o template, o seu template. E eu gosto muito dele por essa questão visual, né? aham, Antes lá era assim, aí a gente fez essa demolição toda e na parte de construção mostra. Então isso para mim é fantástico. É muito entendível isso, sabe? aham. E Tem aqui as eu etapas definidas, né? exatamente. E aqui Então, tem o 3D. Aqui também eu separei uma planta baixa de uma piscina que eu fiz para uma fazenda. E eu nem fiz o render dela e eu gostei muito da representação, como ficou, sabe? uhum. Deixa eu ver aqui. Esse é um dos projetos que eu tô fazendo, que eu fiz, e agora eu já tô em uma outra casa já. Só que eu não separei esse aqui, não.
É isso. Os Poxa, modos, os realistas. legal. Além de projetos, tem trabalhado com mais alguma coisa? Obra, consultoria? Sim, esse banheiro aí eu peguei a reforma dele também. Comecei com uma sala de. Isso é outra questão que eu fui perdendo medo, né? Aham. Eu ficava escondida assim nos projetos até o ano passado. E aí, um outro amigo meu, graças aos meus amigos, eu tô perdendo assim meus medos, né, de encarar. Pela confiança mesmo. Eu acho que quando a pessoa te conhece e te dá esse voto de confiança, você vai lá e faz acontecer. Legal. Fizemos a reforma do escritório dele. E aí, isso aí acabou com todos os meus medos de obra. Aí eu já fiz logo em seguida já fui pro banheiro, que você viu. Já estou fazendo uma área gourmet. São pequenas reformas que eu comecei, isso sozinha mesmo, estudando bastante, seguindo pessoas que emanam conhecimento, igual você, que ensinam mesmo. É muito importante você caminhar junto do lado desse tipo de pessoa, sabe? Não cria essa concorrência, não é? Estamos todos do mesmo lado e tem assim espaço para todo mundo. Tem, isso daí sem dúvida. Tem espaço para todo mundo. O mercado parece estar saturado, mas quando você ingressa nele, não falta cliente. Você Falta tá, não. hoje a gente está escolhendo cliente. Eu falo até para a Larissa, falo, ó, se for problema, pode ficar, né? Acontece. É, então, o mercado parece saturado, mas tem espaço para todo mundo. Logo quando eu comecei, me fez lembrar aqui uma pessoa que me falou assim, eu estava com muito medo de fazer esse projeto, o meu primeiro projeto, e a pessoa falou assim, quem não é visto não é lembrado. E aí, quando você começa a aparecer e falar, eu estou fazendo um projeto, eu faço uma reforma, as coisas começam a acontecer. Ainda mais assim, se você posta, se você faz um bom trabalho, o boca a boca também ajuda muito. Uhum. Não, legal. Outra pergunta aqui para você, mas vou puxar o gancho um pouquinho da minha história, que para mim, eu sou suspeito para falar, mas para mim o Revit ele fez uma transformação muito, assim, muito radical na minha vida. Eu aprendi o Revit lá em 2011, dominei o Revit já nessa época e eu já dava consultorias para estudante de arquitetura. Eu era estudante ainda, né? Então eu dava consultoria e depois eu fui melhorando até abrir meu curso presencial, e aí depois até ser chamado, né, para trabalhar em um órgão público, para depois conseguir abrir meu escritório. Então, tudo isso foi devido ao conhecimento que eu consegui com o Revit, né, e meter a cara no mercado e trabalhar, né. E isso eu nunca imaginava, nunca... Quem me conhece minha história, que eu sempre conto, eu queria ser jogador de futebol, então abrir um escritório de arquitetura, engenharia, para mim foi algo que eu nunca imaginei. Teve alguma coisa assim que você nunca imaginou que você está acontecendo agora na tua vida, que depois que você aprendeu Revit, depois que você fez o curso, enfim, você já falou que pegou alguns projetos, mas você chegou a imaginar e conseguiria pegar esse primeiro projeto? Como é que foi isso? Teve algo assim na tua vida? É, eu nunca imaginei que eu viveria assim, da engenharia de fato, né? Uhum, A gente tem até outras fontes de renda, mas na minha cabeça eu nunca imaginaria que eu, assim, sozinha, ia. Hoje eu tô nos meus primeiros degraus, né? Mas eu já me vejo muito no alto. Mesmo, mesmo pequena, eu consigo ver o tanto que eu cresci em tão pouco tempo. E eu nunca me imaginei nessa posição. Nunca me imaginei fazendo uma live uhum, assim. Isso aqui pra mim, tipo assim,
Eu acho que há uns 2 anos atrás eu ia ficar muito tímida, não ia conseguir. Então, eu nunca me imaginei trabalhando na engenharia. Realmente, quando eu formei, eu saí muito frustrada, porque quando eu entrei, todos os meus amigos fazia estágio, ganhava dinheiro no estágio. O meu primeiro estágio eu não ganhava nada. Eu ia e era lá em Brasília, é aí em Brasília, né? Em Brasília e ficava o dia inteiro. Ia para a faculdade, chegava aqui 11 horas da noite. Nossa. Então, eu saí, tipo assim. Aí, logo eu saí desse estágio, não continuei. E eu saí, assim, muito chateada. Porque eu entrei na faculdade porque eu gostava muito eu gosto muito de matemática. Só que eu vi que engenharia não é só matemática. Aí eu tive que terminar, né? Aham. E aí, quando eu saí, por essa falta, tipo assim, eu nunca deixei de procurar estágio. Quando eu formei, nunca deixei de procurar emprego. Sempre busquei, fiz curso, fiz isso, fiz aquilo e não conseguia. Então, hoje eu vejo que, tipo assim, tudo aconteceu para esse propósito que eu estou vivendo hoje. Então, eu sou muito grata a toda a minha história de ter chegado aqui. Igual eu falei, tô pequena, mas para mim eu já tô muito grande. Uhum. Então, foi o Revit que me proporcionou isso, sabe? Foi entrar nesse mundo. Eu lembro aqui que foi naquele primeira crise de Covid que teve, que fechou tudo. Tipo assim, a gente tinha que ficar dentro de casa e só tinha internet, só tinha um computador. Às vezes você abria, não tinha nada. Aqui em Lusiânia, eu não podia sair. E aí eu me vi naquela situação. Não vai ter mais prova de concurso, então, peraí, eu vou aprender alguma coisa. A pandemia, para mim, muitas pessoas, eu sei que muita gente perdeu pessoas, teve crise nos negócios, mas para mim foi um período que me fez crescer muito, porque Entendi. eu dediquei muito, muito meu tempo em investir em mim, no meu conhecimento. Começar a ver curso, igual eu falei. Eu já fiz tanto curso de Revit, eu lembro que em dezembro do ano passado, uma pessoa virou para mim e falou assim: Nossa, mas tem quanto tempo que você mexe no Revit? Foi até um professor da pós. Ele viu no meu módulo de interiores, ele viu um projeto e falou: Nossa, mas tem quanto tempo que você mexe no Revit? Eu falei: Tem uns 10 meses. Ele falou: Caramba. Só que aí eu parei para pensar, só que todos os dias desses 10 meses, todos os dias eu abri o Revit. Então é uma constância, sabe? Não cai do céu. E você Sim. apanha, você não consegue abrir uma vista, aí você vai lá no VG, tá tudo travado, até Ah, você aprender que você tem que desbloquear no modelo de vista, e você fica perturbado, falando, não vou fazer isso mais, mas é na persistência que a gente aprende. é. Eu falo que é como qualquer outra coisa que você vai aprender hoje. Sei lá, se for aprender qualquer outro software hoje, se você não tiver uma constância, se você não praticar todo dia, você não aprende. Então, de fato, é uma constância. E isso que você falou de terminar o curso e ficar com essa frustração, acho que é normal para todo engenheiro, né? Para todo mundo que faz engenharia. Assim, o pessoal que formou comigo, se não me engano, foram 45 pessoas. Eu conto aqui no dedo quantas pessoas estão no mercado de engenharia hoje, de fato. Que a maioria, aqui em Brasília, né? O pessoal foi para concurso, uns 40 foram para concurso, outra pessoa, um ou outro mudou de curso completamente, fez nutrição, é, educação física, e uns 3 ou 4, né, contando comigo, estamos na área. Então, eu acho que isso acontece muito. Né? Um virou o pessoal que foi para concurso, né? Virou bombeiro, outro virou policial, mas e quando formei, eu falei, não estudei 5 anos para fazer outra coisa, eu vou fazer isso aqui. Eu insisti, né? É Eu, engraçado que quando eu formei, eu só me via fazendo concurso.
Eu saí tão assim, tipo assim, se eu não arrumei um estágio até hoje, eu não vou arrumar um emprego nunca na área. Então, em 5 anos, se eu não arrumei estágio, eu não vou arrumar um serviço. Então, eu vou estudar. Estudando, estudando. E o engraçado é que, quando eu comecei a fazer projeto, eu fazia muito mais feliz. É diferente. Eu estudava, tinha um peso, assim, e quando eu vim para essa área, mesmo às vezes fazendo projeto, assim, para aprender, fazendo projeto de curso, eu estava mais empenhada, mais disciplinada, buscando mais. Assim, Aham. se eu não tivesse toda essa disciplina no período do ano passado, hoje eu não estaria aqui fazendo esse tipo de projeto. E era o tipo de disciplina que eu não tinha quando estudava. Então, eu acho que estava reservado mesmo essa história. Não, mas muito legal a tua história. Para a gente não demorar muito, eu vou fazer uma última pergunta e depois eu abro espaço para o pessoal perguntar alguma coisa. Se quiser perguntar alguma coisa para você ou para mim, podem perguntar depois. É, depois de tudo que a gente já falou, o que é que você falaria para as pessoas que querem ter o mesmo resultado ou querem se inspirar ainda mais na tua história, que eu achei bem legal. Eu acho que, resumindo aí o que eu falei, se conectar com pessoas que vai trazer esse conhecimento. Infelizmente, ainda tem pessoas que retêm o conhecimento para si com medo de concorrência. E meu pensamento é totalmente contrário. Para mim, quando eu ensino, eu aprendo 3 vezes mais. Então, buscar se conectar a esse tipo de pessoa que te leva para frente, que confia, igual eu sou muito grata aos meus amigos que, quando eu não sabia nada, confiou no meu trabalho. É isso. Não, Confiar que todo mundo é capaz. É, Antes de aprender, eu tinha medo, igual eu falei, tinha muito medo, porque eu não sabia. Mas foi através do conhecimento que eu aprendi a fazer os projetos, a me lidar na obra com o pessoal. É muito difícil também, é um desafio muito grande. E aprender até, assim, superar o medo, entendeu? De estar aqui hoje falando com vocês. Então é isso. Confiar, ter disciplina, persistência, estudar, 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 aprender, 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 ver vídeo 10 vezes. Eu acho engraçado que tem uma coisa simples no Revit, que é a faixa da vista. Eu vi uns 5 professores ensinando. Eu só aprendi com o sexto. Então, é assim, às vezes um falou, você não entendeu, aí você vai lá no YouTube, procura, enfim. Persistência mesmo. sim. É isso. Não, muito legal. Se alguém tiver alguma pergunta, ó, o Nilson fez alguns comentários aí, né, que na turma dele tinha 40, deve ter uns 15 na área. Verdade. Se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para Malu, se não, agora, depois, no direct, pode mandar lá que a gente responde, tá? O Instagram da Malu é blog.eng, né? Isso mesmo. E segue ela lá, pessoal. Qualquer coisa, pergunta para mim, para ela, que a gente responde. Tá bom? Obrigadão, Malu. Quero te agradecer aí sua disponibilidade. Sei que pelo horário é meio complicado na correria do dia, Que mas é muito isso. obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí. E Obrigado, Vitor, pela oportunidade, por dedicar tanto seu tempo. Eu fico pensando, Vitor, eu acho que ele não dorme, porque além dos alunos, ele ainda tem escritório e ainda dá consultoria. Então, eu que agradeço o seu tempo dedicado a tantas pessoas em prol de ensinar. Isso é realmente muito admirável. Então, realmente você deve gostar muito para dedicar esse tempo. Então, em nome de todos os alunos, eu agradeço. então, tá. Valeu, Malu. Obrigadão. Falou, Valeu, vou tchau, encerrar. Tchau, tchau. tchau.